Prezados alunos, estamos aqui para mais uma aula remota. Eu quero dizer a vocês da minha alegria em poder estar com vocês. É lógico que é muito melhor, muito mais agradável estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar, isto é, a sala de aula tradicional, onde a gente pode se ver, onde a gente pode se olhar, se ouvir e se tocar. Tá? Nós sentimos falta disso. Entretanto, em face desta pandemia que assola o mundo, e inclusive o nosso Brasil, já que ele faz parte do mundo, nós estamos agora com esta oportunidade, também uma oportunidade de ouro, de estarmos juntos, no mesmo lugar, na sala de aula virtual. Tá? Então, hoje, mais uma aula, e eu espero que seja bastante agradável, espero que vocês tenham um entendimento fácil de tudo aquilo que nós vamos conversar sobre o mundo que nós vivemos e, consequentemente, o mundo da economia. Eu vou compartilhar agora a minha tela para que vocês tenham a oportunidade de, de ver o que eu tenho para conversar hoje com vocês. Tá certo? Nós vimos na semana passada, nós conversamos sobre as crises mundiais e conversamos sobre o Brasil nessas crises mundiais, essas crises globais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as crises financeiras e monetárias no Brasil. Tá? Isto é, vamos recordar alguma coisa que nós já conhecemos e outras que talvez não conheçamos tanto assim, mas que fazem parte da vida do nosso país, do nosso povo, da nossa gente, fazem parte, então, da nossa vida. Então, vamos, a partir de agora, conversar sobre as crises financeiras e monetárias. Ninguém precisa ficar preocupado, porque fala em crise financeira e todo mundo vive com dificuldades financeiras, né? Mas não é especificamente sobre a crise financeira que você passa, mas é que o país passa que nós vamos conversar. O termo crise financeira é aplicado a uma variedade, né, de situações nas quais instituições ou ativos financeiros se desvalorizam de uma forma muito grande e repentina. No século XIX e no século XX, muitas crises aconteceram na área financeira, e essas estiveram associadas aos bancos durante o período de recessão, que nós já conversamos em aula anterior. Outras se caracterizaram pelo estouro de uma bolha especulativa, a moeda de um país, ou quando um país suspende o pagamento de sua dívida, né? Aí há uma crise financeira. O Brasil, então, nessas crises, como é que funciona? Como é que a coisa aconteceu, né? E acontece? Vamos fazer um apanhado daquilo que aconteceu no passado, isto é, em crises que ocorreram no passado, até chegar aos nossos dias, né? Dias esses difíceis, complexos, dias em que estamos passando por algumas crises ao mesmo tempo. E talvez por isso tenhamos um certo descontrole, né, da sociedade, porque é algo novo para esta geração, né, estas gerações que compõem a sociedade de hoje.
Nesse período, no período da Grande Depressão, que nós vimos que ocorreu no mundo a partir da queda da Bolsa de Nova York, em 1929, o Brasil sobrevivia basicamente do ciclo do café. É bom lembrarmos que o Brasil teve vários ciclos. Desde a sua origem, começou com o escambo, depois nós tivemos o ciclo da cana, né? Que era plantada no Nordeste e tal, e depois foi propagada para o resto do país. Depois do ciclo da cana-de-açúcar, nós tivemos, então, o ciclo do café, que vai de 1750 a 1930. Né? Então, basicamente, nessa época, em 1929, a gente vivia da exportação do café. Né? E com a crise, esse café, a demanda para esse café acabou não acontecendo. E não acontecendo, ocorreu o quê? Ocorreu estoques de café que não foram comercializados, não foram vendidos, porque não havia demanda para eles, e, em função disso, ficaram encalhados. Tanto que, para evitar uma maior desvalorização do produto parado nos estoques, o então presidente da República Brasileira, Getúlio Vargas, mandou queimar as sacas sobressalentes, as sacas que haviam ficado no estoque, as sacas que não foram comercializadas, né? Em função da crise, em função da falta de demanda. Né? Então, vejam, vão observando aí, né? Que a crise causa. Com a crise surgiu também a necessidade de uma industrialização urgente e, de certo modo, até atrasada. Né? Porque as coisas não desenvolveram-se do jeito que devia desenvolver. O parque industrial não se desenvolveu da maneira que devia ser desenvolvido. Com a crise, surgiu a oportunidade em função da necessidade. Percebeu-se que era urgente a necessidade de se industrializar o país, isto é, de fortalecer o seu parque industrial. E nós já vimos, em aula anterior, que as grandes guerras, por exemplo, as grandes crises, elas aceleram vários processos da vida dos países. E a crise de 29, no Brasil, fez com que houvesse uma aceleração no fortalecimento do parque industrial brasileiro. Isto foi positivo, né? É algo positivo que aconteceu. Graças a Deus, senão estaríamos numa situação muito complicada. Bem, o tempo foi passando, os anos foram passando, e na década de 90, em meados de 90, o Brasil se viu em meio a uma nova e assustadora crise, mais perto de vocês agora, 1990. Eu já estava nela, né, e vivi essa crise. Com a inflação galopante, isto é, né, correndo forte, né, as pessoas corriam ao supermercado para pegar o menor preço do dia. Por que menor preço do dia? Já falei isso em sala de aula com vocês, aula física e aula remota. Né? Existia uma maquininha de marcar preço que era usada
ao longo do dia, os funcionários dos supermercados ficavam remarcando os preços diariamente. Eu já disse a você que o preço amanhecia um preço, 10 horas da manhã tinha outro preço, meio-dia tinha outro preço, 2 horas da tarde outro preço, 18 horas outro preço, à noite outro preço. Né? Hiperinflação. Né? Então, as pessoas corriam para pegar o menor preço do dia, lutavam para conseguir colocar carne em suas panelas. Tá? Carne em suas panelas. Era assim, né? Foi uma época bastante complicada. Né? E vocês sabem que a inflação galopante faz com que o salário, isto é, aquilo que você ganha, a sua remuneração, diminua de poder aquisitivo. Isto é, o que você compra passa a comprar menos. E aí vem a escassez. Né? Vem a escassez. Porque o preço sobe muito, você já não tem mais condições de comprar a mesma quantidade que você comprava antes. Olha só que coisa complicada. Pensa mais nas coisas básicas: arroz, feijão, ovinho. Né? Começou a aumentar, e aumentar de uma maneira galopante. Tá? Muito rapidamente as coisas iam acontecendo, o preço ia aumentando, e isso é péssimo para a população. Por isso, em 1994, o então ministro da Fazenda do Brasil, no governo Itamar Franco, Fernando Henrique, mudou a moeda do país. Isto é, Fernando Henrique era o ministro da Fazenda do Brasil, da época que o presidente era Itamar Franco. Né? Ele muda, então, a moeda do país, criando a moeda que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, né? O Plano Real. Foi lançado assim o Plano Real no Brasil. Uma ideia brilhante, Não podemos deixar de dar crédito. Aqui nós não estamos preocupados, queridos alunos, com aquela variável que é extremamente complexa no Brasil e que tem uma influência muito grande na vida do brasileiro. Nós não estamos preocupados aqui com as questões da variável política. Nós temos que dar os créditos a quem de direito, independentemente de ideologias políticas, porque a nossa aula, inclusive, não é de política, porque se fosse política, nós conversaríamos sobre política, mas, mesmo assim, por uma questão de hombridade e de correção e de justiça, nós colocaríamos para vocês todas as correntes políticas existentes, porque esse é o papel do mestre, esse é o papel do professor. Né? Então, o plano real também incluía cortes de gastos públicos, uma das principais causas do problema econômico. E os impostos aumentaram para conter as contas do governo. A medida tinha um objetivo. Qual era? Era o objetivo de conter a inflação, né, e, assim, estabilizar a economia. Felizmente, deu certo o Plano Real. Né? Palmas para Itamar Franco, palmas para Fernando Henrique Cardoso, porque foram os elementos que permitiram que este plano real fosse implementado e a economia fosse estabilizada com sucesso e contida a inflação. Tá? Então, se há que bater palma, temos que bater palma para essas duas pessoas especificamente. Bem, vamos caminhar
vamos caminhar, né, aqui para o ano de 2004. 2004 já está mais perto da gente, mas não tão perto assim, né? Porque nós estamos em 2020. Já tem 16 anos, olha só, né? Já tem 16 anos. Que coisa, hein? Hã? Vamos lá. Por ainda basear muito a sua economia em commodities e pouco nos produtos com maior valor agregado, a economia brasileira tem ainda a maior probabilidade de oscilação. Em 2004, passamos pelo chamado boom das commodities, o aumento de demanda e, consequentemente, de preços. Este foi um período no qual o PIB brasileiro cresceu, minimizando os impactos da crise mundial de 2008. Isso significa dizer o seguinte, que se o PIB não tivesse crescido o que cresceu, né, em 2008, que foi um ano também complicado, nós teríamos passado por reveses tremendos, né? Então, o governo, neste período de 2004, ele teve uma administração bastante bem-sucedida, né? Por quê? Porque minimizou com as suas ações aquilo que viria a acontecer em 2008, tá certo? Então, mais uma vez, parabéns aí ao Estado nesta época. Bem, a crise financeira mais recente do Brasil, teve início em meados de 2014. 2014 foi um ano onde a crise financeira do Brasil teve inícios. Quais foram as causas, né? As causas apontadas para essa crise são a queda do preço das commodities e a insegurança política vivida pelo país. Então, vejam, de novo, o quanto aquela variável, que eu já falei, que influencia muito, né, a economia brasileira, a sociedade brasileira, a política, né, essa insegurança política do país, ela foi uma das causas apontadas para a crise de 2014. O que aconteceu? De novo, milhares de famílias perderam os seus empregos. Queridos alunos, a sociedade é que paga sempre. A sociedade é que paga sempre. Por isso, nós temos que ter uma parcimônia muito grande, uma sabedoria muito grande na hora de votarmos. Eu quero dizer a vocês que a democracia, com todas as suas dificuldades, todos os problemas que advêm da democracia, ainda é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é a democracia. Tá? Agora, precisamos e estamos aprendendo. A democracia é nova do nosso país, tem pouco tempo, né? Nós estamos aprendendo a ser democráticos, aprendendo a votar, inclusive, não trocar o nosso voto por qualquer coisa, né? É porque é bonitinho, aí você vai votar no que é bonitinho. É porque é muito bacana, é muito legal, aí você vota no que é muito legal. Nós temos que analisar bem, né? Ver o que cada um tem de fato como proposta e ver a qualificação do indivíduo, né?
Porque, por exemplo, um legislador, o cara tem que saber ler, saber escrever, saber interpretar, né? Ele vai criar leis. Então, ele tem que ter uma qualificação, tá certo? Então, nós temos que ser mais sábios na hora de escolher os nossos políticos. Para quê? Para que não aconteça essas tragédias, né, que têm acontecido ao longo da nossa existência, né? Como estamos vendo agora, né, milhares de pessoas no nosso país desempregadas, sem ter como sustentar a sua casa, tá? E com uma coisa também extremamente importante, tão importante quanto, que é a desqualificação. O trabalhador brasileiro ele precisa se qualificar mais. Quanto mais qualificado, melhor. Graças a Deus, vocês estão se qualificando, vocês estão estudando, vocês estão conhecendo, vocês estão adquirindo mais conhecimentos, né? Para viverem, para conseguirem melhores espaços no trabalho de vocês, e isso é extremamente importante. Eu quero vê-los lá em cima, no topo. Eu não vou perder contato com vocês. Eu quero ver vocês crescendo, desenvolvendo, né, em novos patamares ao longo da vida de vocês, né? Esse é o meu desejo. Eu sou educador. Eu estou aqui porque eu amo a educação. Eu amo o desenvolvimento. Eu quero ver você no topo. Quero ver você como diretor de uma empresa, como empreendedor. Quero ver você dono da sua empresa. Quero ver você crescendo, ter uma vida melhor, qualidade de vida. Mas quero ver você um empreendedor humanizado, diferente desses empreendedores que muitos que eu conheço, né? Alguns que são até cruéis, vivem oprimindo os seus liderados, esquecendo que eles é que conseguem o resultado para a empresa dele, tá? Quem foi demitido viu seu salário diminuir ou simplesmente estagnar, enquanto a inflação aumentava novamente sem dó, tá? Nós já vimos que a inflação, na verdade, é um monstro que vai carcomendo o nosso salário. E imagine aquele que está sem trabalho, aquele que ganhou, né, recebeu a sua rescisão e, com a sua rescisão, ele precisa manter a sua família até ter um novo emprego. Emprego esse que não tem, está raro o emprego, né? Vejam que situação tremenda, terrível, nós voltamos a viver em 2014, isto há 16 anos atrás, né? E, finalmente, chegamos no ano 2020. 2020 começou com uma expectativa positiva por parte do governo. Consequentemente, havia uma expectativa muito grande por parte da sociedade brasileira, dos trabalhadores, dos empreendedores, né? Então, observem, o setor público estava com uma boa expectativa para 2020. O PIB havia crescido e alguma coisa, já havia crescido, saiu do estado em que se encontrava, de estagnação, né? Havia uma alegria até, né? Porque esperava-se bastante de 2020. Né? O povo brasileiro estava animado, estava começando a ficar mais alegre, né? Que é uma característica nossa do brasileiro. Havia um otimismo com relação ao nível de emprego,
né? Porque havia diminuído pouca coisa, mas havia diminuído o número de desempregados do país. Então, 2020 parecia ser um ano alvissareiro, um ano onde a economia ia decolar. A expectativa era essa. A economia agora vai decolar, né? Ajeitamos a casa, né? Os políticos conseguiram aprovar determinados projetos que finalmente poderiam ser colocados em prática, e 2020 iria ser o ano. E realmente 2020 é o ano da pandemia, né? Os resultados no início do semestre foram até positivos, economicamente falando, até descobrir-se efetivamente e oficialmente, para nós, como sociedade, o coronavírus. Um vírus que foi, não vou dizer descoberto, mas ele apareceu numa cidade da China e vem espalhando-se pelo mundo inteiro. No Brasil, tivemos erroneamente o carnaval, não deveríamos ter tido o carnaval, mas os governantes não queriam perder dinheiro, né? Porque carnaval é dinheiro, né? Bebe-se mais, come-se bastante, né? As pessoas se divertem, saem, tal, né? O carnaval brasileiro, e não só o carioca, tem os seus desfiles, né? E os desfiles são muito concorridos, né? Alguns, como é que se diz? Viajantes, né? Vêm para o Brasil em função do carnaval, né? E isso significa dinheiro, entrada de recursos, e os governantes, então, esconderam o vírus da sociedade. Resultado: ainda não sabemos o que acontecerá, mas estamos vivendo, né, uma consequência desta inconsequência dos governantes brasileiros, que esconderam, não falaram a verdade que nem eles sabem qual é. E hoje nós vivemos num isolamento social. Isto é, nós, seres sociais, somos obrigados a nos isolar da sociedade, embora sejamos nós a sociedade. Estamos isolados. E esse isolamento vem causando problemas, vem causando danos a mim e a você. Porque nós nascemos para viver juntos, para vivermos em sociedade, em comunidade. E hoje nós somos impedidos de vivermos em sociedade. Triste sociedade, a nossa sociedade. Triste momento que nós estamos vivendo. Mas não é só isso. Além desse grande malefício, porque as pessoas estão morrendo. Pessoas nossas, pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos de estar com elas, hoje não estão mais conosco. Porque hoje, ninguém conhece o vírus.
Os nossos governantes não sabem o que fazer. Os nossos governantes batem cabeça, brigam entre si e não tratam da maneira correta esse momento terrível da nossa sociedade. A ciência, que é idolatrada por muitos, e principalmente os intelectuais, tudo é ciência, ciência, ciência. A ciência não tem resposta para o Covid-19. A ciência não sabe ainda como fazer para bloquear o vírus quando ele entra no nosso corpo. A grande ciência, a idolatrada ciência, o Deus da ciência, não conseguiu ainda identificar, embora muitos estudiosos, embora muitos cientistas estão, nesse momento, debruçados, pesquisando. Com o isolamento social, acontece uma coisa muito grave, economicamente falando, que é a recessão que nós já estudamos. Estamos entrando numa nova recessão, que nós já conhecemos os efeitos de uma recessão. E mais, nós estamos torcendo para que seja uma recessão e não uma depressão, que a depressão é mais prolongada. Na depressão, os efeitos são mais terríveis, mais cruéis. Muito mais empresas quebrando e quebrando rapidamente. Mas numa recessão nós já vamos encontrando pela frente o aumento do desemprego. Aquele sucesso parcial que nós conseguimos em 2019 com a diminuição pequena, diminuta, mas já diminuição do número de desempregados, agora já aumentou. E vai aumentar mais ainda por causa da recessão. O país parou, o mundo parou, o Brasil parou. Desemprego em massa, empresas que estão fechando, pessoas que estão desempregadas, pais de família, mães de família que não têm mais o seu salário, pessoas já com dificuldades para pagar as suas contas. E o que é que vai ser da nossa sociedade? Essa é a pergunta. Sabemos que o nosso país tem problemas sociais enormes. Enormes. O número de pessoas nas ruas é exorbitante. Não sei quantos de vocês já trabalharam como voluntários nas ruas de suas cidades. Eu posso falar aqui de Niterói. É muita gente dormindo nas ruas, muita gente. Muitas pessoas. E a tendência é todos esses problemas irem aumentando. Um problema social seríssimo que nós temos é a saúde. Não temos hospitais suficientes para atender a demanda da população brasileira. Vocês estão entendendo por quê que tem determinados momentos em minhas aulas que eu saio um pouco, né? Eu saio um pouco daquilo que precisa ser dado, né? Daquilo que foi estabelecido para ser dado, eu cumpro aquilo que foi estabelecido, mas eu saio um pouquinho, porque eu fico indignado com essa situação. Queridos, olha só, a população brasileira ela precisa ser bem tratada. Por isso, eu não consigo entender por que
poucos ganham tanto, enquanto que a grande massa vive com dificuldade. Poucos que dominam o país, poucos que planejam como eu e você vamos viver, que são os governantes. E quando eu falo governantes, entendam, por favor, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. São os políticos, os senadores, os deputados, os vereadores, os prefeitos, porque eles é que planejam a minha e a sua vida. Em última análise, é isso. E é motivo de indignação? Sim, é motivo de indignação. Porque pobres estão ficando cada vez mais pobres. Há muita gente morrendo, não do Covid, morrendo de fome. Há muito trabalhador sofrendo, vendo seus filhos sofrerem. E, mais ainda, os milicianos tomando conta de várias áreas das cidades, oprimindo mais ainda esse cidadão trabalhador. Problemas sociais. Problemas sociais que vão se avolumando dia após dia. E digo mais a vocês, quanto mais demorar a recessão, maior será o sofrimento da sociedade brasileira. Caminhando mais um pouco com vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Quero chamar a atenção de vocês para pós-pandemia. Como será a economia pós-pandemia? Como será a vida de cada um de nós após a pandemia? Quem seremos nós após a pandemia? E eu quero que você pense sobre como você será na profissão que você está trabalhando. As coisas serão iguais? Serão pelo menos semelhantes? Ou serão inteiramente diferentes de como eram? O mundo está sofrendo uma transformação numa rapidez enorme. Como será o mundo? Uma coisa eu posso garantir a vocês: o mundo será diferente, porque o mundo está se transformando. Se vocês observarem a natureza, está gemendo menos. Sabe por quê? Diminuiu a poluição do ar, diminuiu a poluição das águas. As flores estão florescendo. Uma nova criação está nascendo. E isso faz com que seja necessário agora o renascimento de cada um de nós. Então, esse novo viver faz com que eu e você precisemos de novas habilidades. Vamos nos adaptar agora a coisas novas. E o novo exige novas habilidades. O empreendedor, por exemplo, precisa ter uma empatia muito grande. Empatia é
a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de enxergar como outro, de sentir como outro. E essa habilidade precisa ser desenvolvida agora, durante o isolamento. O isolamento está nos dando essa condição, a condição de aprender a se colocar no lugar do outro. Porque certamente aí na sua casa você vive com mais algumas pessoas e agora você está tendo que estar com elas dia e noite. E aí você deve estar percebendo que cada um reage de uma maneira. Cada um sofre a sua dor do seu jeito. E às vezes a dor que o outro está sentindo, você até conhece, mas a sua reação é diferente. Você terá que colocar-se no lugar dela para avaliar a dor que ela está sentindo. Eu quero dizer a vocês que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Novas necessidades já existem na sociedade. O empreendedor tem que estar atento agora, porque agora é a hora da oportunidade. A crise é a hora da oportunidade. Na crise se cresce, na crise se desenvolve. Nesse exato momento, muitas empresas da área tecnológica estão bombando. Estão ganhando dinheiro como nunca ganharam, agora. Tanto que nós estamos aqui. Quantas lives vocês têm assistido agora durante o isolamento social? Quantas? Gente que nunca fez live está fazendo. Pessoas que nunca encararam, por exemplo, uma câmera, hoje estão encarando. Aulas estão sendo ministradas via tecnologia. Aulas estão sendo ministradas à distância, remotamente. Graças a Deus. Por quê? Porque não parou-se de desenvolver-se. Vocês não pararam de desenvolver-se. Vocês não pararam de crescer. Eu sei que alguns reclamam, eu não gosto disso. Claro, vocês são de uma geração que ainda não é a geração da tecnologia. Mas, lembre-se, tudo será diferente. Novo tipo de relacionamento. Daí a empatia ser extremamente importante. Que você vai se relacionar de maneira diferente com as pessoas. Sim, vamos sofrer, estamos sofrendo já com a distância. Eu, por exemplo, sou sinestésico, eu preciso tocar nas pessoas. Eu estou sem tocar, eu toco a minha mulher. Todo dia eu toco a minha mulher. Todo dia. Todo dia, porque eu sou sinestésico, eu preciso de abraço, de afago, de carinho. Eu preciso disso. E eu sei que eu não estou sozinho nisso. Eu sei que muitos de vocês também são assim. Grande parte da humanidade é assim. Nós precisamos disso. São as nossas necessidades. Por isso precisamos da empatia, para que esse tipo de relacionamento, para que nós entendamos mais o outro e possamos nos relacionar com o outro a partir desse entendimento. Ô, mundo diferente, hein, gente? Mundo diferente. Daqui a pouco novos produtos surgirão. Algumas áreas no mundo dos negócios vai
bombar mais ainda. Porque a sociedade brasileira já é uma sociedade doente, emocionalmente falando, psicologicamente falando e até mentalmente falando. Nós temos muitas pessoas com problemas hoje. Já tínhamos antes, mas temos hoje, durante o isolamento social. A ansiedade, por exemplo, que domina 20% da população mundial. Essa ansiedade está aumentando com o isolamento social. Outras doenças psíquicas vão explodir pós-pandemia. Psiquiatras, psicólogos que já estavam com os seus consultórios repletos terão que dobrar o seu tempo para dedicar aos seus pacientes, porque vai aumentar muito. Quizá nenhum de nós precisemos. E não vamos precisar se trabalharmos a nossa mente. Esse momento de isolamento é a oportunidade que eu e você temos de fortalecer a nossa parte mental e a nossa parte espiritual. Não importa a sua religião, medite. Medite. Trabalhe a sua respiração. Encontre-se com o seu Deus. O Deus que você crê, o Deus que você acredita, encontre-se com ele durante as meditações diárias. É você conversando com você mesmo e com o Deus que você crê, o Deus que você acredita, independentemente da sua religião. Eu quero terminar a aula dizendo a vocês que o ser humano é um ser humano, é um ser adaptável. Isto é, nós nos adaptamos às situações. Tudo isso que conversamos vai passar. Vai passar. Tá? E nós que conseguimos passar por essa pandemia, nós vamos estar mais fortes. Por isso, precisamos aprender mais agora, para nos adaptarmos ao novo mundo, ao novo momento. Quem sabe até ao novo sistema. Mas vai passar. E eu espero que, ao passar, eu e você estaremos juntos para continuar a nossa caminhada rumo ao conhecimento e rumo ao sucesso. Eu quero passar para vocês, vamos ver se eu consigo, um filmezinho, né? Vamos ver se eu consigo aqui, se vocês veem aí também, né? Um filmezinho rápido, não demora não.
Queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Uma aula um pouco mais rápida, né? Porque sem a interação de vocês, a aula perde um pouco. Mas eu espero ter conseguido passar com vocês, para vocês, com energia e com clareza, né? As crises financeiras do nosso país, as crises econômicas. Espero ter passado para vocês vida, né? Porque é o que eu procuro passar. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eu estarei com vocês com a graça de Deus. Um abraço e até breve. Cuidem-se.